Pessoal, tudo bem, pessoal? Tá falando aqui é o professor de tênis André Monteiro e nós vamos falar um pouquinho sobre a, a negociar o ponto, né? Vamos lá. Você vai sacar, mas antes de você sacar, é necessário que você procure perceber duas coisas importantes. Quem é o seu adversário e o que possivelmente ele vai fazer com você, beleza? Partindo desse princípio que você consegue dimensionar o seu adversário dentro da quadra, ou seja, do outro lado, eu sempre procuro passar para os alunos a importância de dominar os fundamentos, porque quando você tem o domínio dos fundamentos, você consegue articular uma situação dentro do ponto. Então, nós estamos falando hoje sobre negociar o ponto. Então, quando você vai negociar o ponto com o seu adversário, teoricamente você está dizendo a ele, de uma certa forma, que, por favor, erre você. Mais ou menos isso, né? E, certamente, um jogador que seja muito regular, porque geralmente nós temos no tênis pessoas com características diferentes. Acontece muitas das vezes que as pessoas que batem mais forte na bola, quando jogam com pessoas que batem menos, ou seja, a bola voltando com menos peso, que flutua mais no seu percurso, pode ser ou pode acontecer, eu já presenciei muito dessas pessoas comentando sobre isso, que sentem um desconforto muito grande com relação a esse tipo de adversário, né? Então, nós estamos falando de negociar o ponto. Então é muito importante na negociação do ponto você ter essas características para poder definir uma jogada. Porque às vezes a gente ganha muitos pontos quando o adversário erra. E isso é muito preocupante, porque não é interessante que você ganhe os pontos somente no erro do adversário. Uma certa vez o jogador, o time de vôlei dos Estados Unidos, quando o Brasil estava no auge, que ninguém conseguia derrotar, o técnico da seleção dos Estados Unidos disse para os seus jogadores: mesmo que vocês não consigam defender a bola, trazê-la de volta para que o levantador distribua a jogada, procure tocar na bola. Independente se você vai ganhar ou não ou perder o ponto, toque na bola. Porque quanto menos a bola se tocar o chão, que é a finalidade do vôlei, mais ansiedade vai gerar no seu adversário. E isso aconteceu, tanto é que num determinado dia, num determinado jogo entre o Brasil e Estados Unidos, o Brasil começou até bem, começou fazendo os seus fundamentos, trabalhando, mas não conseguia colocar a bola no chão. E a gente às vezes esquece que um jogo de tênis não acaba nos primeiros pontos, acaba no final de uma partida. E um game, para você ter ideia, se um jogador somente fizer todos os pontos, 15, 30, 40 game, ele vai fazer 4. E se você souber negociar e trabalhar muito bem esses pontos, você pode desgastar o adversário e fazer com que o jogo se torne a seu favor. Então, voltando um pouco sobre a tal da negociação do ponto, é preciso, de uma certa forma, ter essa qualidade, né? E ter a habilidade dos fundamentos para fazer a tal da variação. Porque, às vezes, a gente já aconteceu muitas das vezes, dos meus alunos quando estão jogando, um deles jogava a bola só para cima e nos treinamentos batia na bola. Aí eu perguntei para ele: por que quando você joga você não bate? Ele falou: porque eu me sinto inseguro. E aí eu fui perceber que eu precisava trabalhar nele essa característica de variar mais um pouco para criar a finalização. Então evite durante esse período da negociação do ponto, ficar muito passivo dentro da quadra, ou seja, sem movimentação. Procure entender o melhor posicionamento na quadra. Procure discernir no seu adversário os pontos fracos do seu adversário. Procure desenvolver as habilidades técnicas para que você possa ter essa possibilidade de concluir a jogada com êxito, ok? E procure sempre trabalhar bolas mais altas da rede com profundidade. E uma coisa muito importante a ser observada é a terminação.
Às vezes as pessoas encolhem o braço e encurtam o movimento. Deixa o braço desenvolver até o seu final, para que o golpe possa ser definido. Porque quando a gente bloqueia a sequência do golpe, a gente determina que a bola vai até um determinado lugar. E dali para frente ela que se define, porque ela perde a velocidade. Então a gente precisa desenvolver muito o fundamento com a relação à terminação. Para onde eu tenho que terminar o movimento? Então o posicionamento é importante, a movimentação é importante e aquilo que eu falei no início, observar muito bem o que o adversário quer e o que ele consegue fazer. Isso são pontos fundamentais para que você tenha êxito na regularidade. A regularidade é o princípio do prazer para se jogar tênis. Ok? Um abraço.